amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu escolhi um outro livro para a gente estar conversando, que é esse aqui, Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles. E o assunto que a gente vai refletir um pouquinho intitula-se Doença e Saúde. Então vamos ver o que a Joana tem para nos falar. Saúde é o estado ideal da vida. Doença é a ocorrência vibratória perturbadora, mudança de comportamento na organização molecular do indivíduo ou no seu psiquismo em processo de amadurecimento. Eu acho que durante um tempo, muitas pessoas se acostumaram a pensar da seguinte maneira: a doença faz parte, a gente adoece mesmo, mas será que a gente não teria uma forma de pelo menos adoecer menos? Ou inverter esse processo, não aceitar a doença como a doença sendo a condição do indivíduo, né? A condição normal do indivíduo. Joana vem nos dizer que a condição normal do indivíduo é a saúde. Então nos faz refletir onde é que nós estamos caminhando de forma não correta para adoecermos. E aí a primeira coisa que a gente pensa é no físico, né? Será que eu estou me alimentando adequadamente? Estou fazendo atividade física? Estou dormindo as horas necessárias para que o meu organismo se restabeleça? E logo nessa definição, ela vem dizer que não é só o físico, né? Doença não significa só doença física. Muitas vezes o físico tá ok, tudo certinho, faz os exames, está tudo normal, tudo bonitinho, mas o psiquismo está doente. Então, nem sempre uma pessoa saudável fisicamente é uma pessoa saudável. E uma época da minha vida eu me perguntava assim, por que algumas pessoas que eu conhecia, que tinham umas condutas assim bem difíceis, tinham um organismo saudável? E outras pessoas que procuravam fazer tudo certinho não tinham um organismo saudável. Então, vale a pena a gente questionar e parar para pensar sobre algumas coisas, né? Como nós estamos num meio espírita e o espiritismo acredita na reencarnação, algumas coisas são esclarecidas quanto a você nascer com uma doença ou uma doença se manifestar ao longo da sua vida e que você fez tudo certinho, mas mesmo assim a doença se apresenta, um incidente na sua vida acontece e tudo modifica, né? Então isso o que seria? Isso seria doenças que a gente já traz de débitos anteriores, seriam expiações, né? Mas pelo que a gente lê na literatura espírita, 90% dos nossos problemas no quesito saúde, a gente adquire aqui mesmo, né, nessa vida. E muitos deles são por esses hábitos não saudáveis, né, da alimentação não regrado, não ideal, da falta de exercício, do sono inadequado. E a gente sabe que a gente vive num momento assim muito agitado como humanidade, né? Um momento de mudanças. Então, a parte que eu acho assim interessante a gente estar prestando mais atenção hoje, além de todas essas que a gente já elencou aqui, é a parte psíquica do ser, né? Muitas vezes a gente acredita que ver um filme assim muito violento, ou por exemplo um filme de terror, que isso não nos causa dano, é só uma distração, né? Nem sempre, né? Se você vê um filme, por exemplo, de suspense, o tempo todo você está exigindo do seu corpo aquela reação química, porque na hora do impacto do suspense ou mesmo do terror,
você faz com que a química orgânica se altere, né? É uma quantidade de adrenalina jogada no seu corpo, assim como quando você faz uma queda na montanha-russa ou nesses brinquedos de diversão mais violentos, você causa uma alteração química, que o seu organismo vai ter que dar conta de reequilibrar. Então, muitas vezes a gente causa problemas sem nem termos consciência disso. Quando a Joana fala da parte psíquica do ser, a gente causa muitas vezes com os nossos pensamentos ou com o que a gente seleciona para absorver através de literatura, de filmes, ou mesmo de momentos de lazer, né? A gente seleciona para o nosso psiquismo coisas que vão nos trazer uma certa distonia com o que a gente quer. Como assim? Eu queria viver em paz, eu queria estar equilibrada, né? Esse é um exemplo que eu posso dar. Eu queria ter uma vida mais tranquila. Aí naquele meu curto tempo que eu tenho de lazer, eu assisto um filme de terror ou um filme de ação assim, bem explosiva, né? Como que eu posso querer paz se eu trago para dentro do meu psiquismo, no meu momento de lazer, naquela horinha que eu poderia ter uma coisa mais tranquila, mais calma, uma certa violência? Ou mesmo faço uso de um esporte que vai me exigir essa adrenalina toda. Então, assim, tudo precisa ser equilibrado, tudo precisa ser dosado na nossa vida. Senão o organismo sozinho não consegue dar conta se a cabeça não trabalhar em sintonia com ele. Outra coisa importante é estar atento com a qualidade de pensamento que povoam a nossa mente. Os pensamentos estão aí, né? As situações que a gente vive está aí. E muitas vezes a nossa antena está plugada numa vibração não muito adequada para que a gente equilibre o nosso processo de saúde. O orai e vigiai, ou melhor, o vigiai e orai, que é a orientação dada no Evangelho por Jesus, mais do que nunca precisa estar presente na nossa rotina diária. Muitas vezes eu me pego assim, reclamando, aí, vamos virar essa chave. Ao invés de reclamar do que não está bom, vamos começar a agradecer o que está bom. Uma coisa, assim, bem fácil de a gente observar é, por exemplo, se você está com um problema mínimo de saúde, uma unha encravada, você é capaz de reclamar daquela unha que dói muito, por sinal, mas você esquece que 99% do seu corpo não dói, percebe? E aí você só foca naquilo, aí aquele latejamento da unha começa a ficar maior ainda. Por quê? Porque toda a sua atenção está voltada para aquilo. Então, prestar atenção aonde eu foco, qual a qualidade de pensamento que eu tenho. Os meus pensamentos são equilibrados com os meus sentimentos? Os meus sentimentos têm harmonia com as minhas atitudes? Quando a gente se olha como um ser integral, fica mais fácil de a gente compreender porque a gente consegue desequilibrar toda a máquina orgânica. Porque nem sempre a gente pensa, sente e faz tudo isso em equilíbrio, né? A gente pensa uma coisa, aí fala outra, porque nem sempre a pessoa que vai ouvir vai aceitar aquilo que você está pensando, aí age de outra maneira. Então, assim, é esse conflito todo que acaba gerando mais desequilíbrio no organismo físico. Como eu posso manter minhas células trabalhando em equilíbrio se eu, que sou o dono do corpo físico, não
estou agindo em equilíbrio. Então ela vai dizer aqui que a doença, ela nem sempre tem que ser encarada, a doença física, né? Ou mesmo a doença mental, como uma calamidade da máquina orgânica. Por que nem sempre deve estar sendo encarada assim? Muitas vezes, uma doença, ela vem para colocar a criatura no trilho. Muitas vezes, um espírito altamente rebelde nasce com determinadas limitações que o impeçam de prosseguir na rebeldia. Muitas vezes, a gente está levando a vida assim, de qualquer maneira, sem prestar muita atenção, e de repente você, sei lá, fratura um membro e é obrigado a ter um repouso durante um período. E muitas vezes fratura até esse membro porque não foi atencioso. A gente vê muito circular na internet, né? E eu mesmo tenho caso na família, e eu mesmo já fiz isso muitas vezes. Você precisa pegar alguma coisa que está no alto, você olha assim, tem um banquinho, uma cadeira, você puxa e pega, sabendo que você corre o risco de cair. E às vezes tem uma lesão grave nessa queda. Mas a pressa faz com que a gente faça isso. E muitas vezes a decorrência disso seja um repouso prolongado. Então, essas pequenas atenções no nosso comportamento evitam grande parte das nossas patologias. Grande parte dos prejuízos que vão nos fazer ficar quietos muito mais tempo. Então, a doença, ela não é só punição, ela não é só prova, ela não é só expiação. Mesmo quando ela é expiação, ela traz um benefício para o ser. E aí o que acontece com a gente? Ao invés da gente aprender com o processo para que ele não se repita, a gente se revolta e nem aproveita o processo doloroso que já está acontecendo. Então a revolta nos impossibilita de aprender no processo da doença. E lição não aprendida, lição repetida, isso é um ditado popular. Tudo aquilo que a gente não conseguir apurar, melhorar, a lição retorna na nossa frente para que a gente melhore de uma forma mais intensa. Por quê? Porque Deus é ruim? Porque o mecanismo da reencarnação é ruim? Porque eu sou um coitadinho? Não, é porque eu não estive desperto, não percebi o ensinamento que aquilo me trouxe. E às vezes é preciso uma lição mais dolorosa para que eu perceba o quê? O ensinamento. E muitas vezes a gente também para pensar assim, mas que tão grande ensinamento tem aí para trazer para mim, para eu ter que ficar um tempo imobilizado ou ter que passar por tratamentos muito difíceis. Além da paciência, além da tolerância para ser desenvolvida, além da resignação diante daquilo que eu não posso mudar, tem desenvolvimento também da consciência. Da consciência em tudo que a gente faz. Da consciência em tudo que a gente pensa. Da consciência em tudo que a gente come. Da consciência em tudo que a gente bebe. Da consciência no nosso processo de sono. Ou seja, na consciência de existir. Na consciência do que eu falo. Na consciência do que eu sinto. Então, quando eu volto, agora está em moda, né? A expansão de consciência. Você liga a internet, né? Vai lá no YouTube, tem milhões de cursos e de filmes e de orientações sobre consciência. Expansão de consciência. Mas como é que eu vou expandir minha consciência para o todo se eu não tenho consciência nem de mim?
nem como é que eu funciono. Então a proposta da Joana de Ângeli, quando ela fala sobre a saúde, sobre a atenção da saúde integral, é voltar essa consciência para você. Como é que você funciona? Às vezes a gente tem um problema e culpa o médico. Ah, esse médico não é bom. Ih, não deu certo com ele, não gostei. Mas quando a gente entra no consultório, a gente não passa o que está acontecendo na real. Ou outras vezes, ele passa um tratamento e a gente não segue. Então, assim, essa rebeldia que a gente tem, muitas vezes inconsciente, nos impede no avanço da conquista da saúde integral. Então, a Joana vem falar assim pra gente, olha, que a saúde resulta de uma bem dosada cota de valores mentais em consonância com estabilidade física e a ordem psicológica, que produzem o clima de vitalidade responsável pela funcionalidade do corpo. Qualquer alteração nos equipamentos sensíveis da maquinaria fisiopsíquica e logo surge um campo propiciatório à manifestação da doença. Nesse sentido, a área psíquica é portadora de grande responsabilidade, porque é graças à sua vibração, encarregada de manter o perfeito entrosamento entre manifestações físicas, emocionais e mentais, que as ocorrências nas diferentes expressões podem sofrer alteração. A educação mental, que resulta do esforço pelo cultivo das ideias edificantes, torna-se de alta validade no processo de uma existência saudável, geradora de futuros comportamentos orgânicos e psíquicos, que sempre produzirão bem-estar e felicidade. Então, se eu não tenho uma saúde plena, seja ela mental ou física, e eu não rever os valores que envolvem tudo isso, eu projeto para o meu futuro uma saúde ainda mais debilitada. Então, qual que seria a nossa atitude ideal? Não adianta, eu não consigo voltar no passado e transformar lá. Mas eu posso transformar de agora para diante. Ter mais consciência. Consciência no meu eu integral. Então, vou ter consciência no que eu como. Vou ter consciência no que eu bebo. Vou ter consciência no que eu falo, no que eu sinto, no que eu faço. Vou ter consciência no que eu escolho para trazer para o meu mundo. A literatura que eu escolho, os filmes que eu trago para a minha vida, a música que eu ouço. Será que no mundo elevado tem o tipo de música que a gente escuta normalmente aí, aquela parece mais um barulho do que música? No meio espírita todo mundo quer ir para nosso lar. Será que nosso lar tem determinados tipos de música que a gente escuta andando aqui pela cidade? Será que tem determinados filmes que a gente vê rodando aí nos mais variados cinemas? Ou mesmo dentro do YouTube, dentro da internet? O que eu quero para mim? O que eu quero na minha vida como espírito imortal? É isso que eu tenho que me perguntar. E a partir daí trabalhar, construir o futuro com o melhor equilíbrio possível. E quando é que eu construo esse futuro? Com as assertividades do hoje, com as escolhas que eu faço hoje. E muitas vezes, muitas pessoas que já têm essa consciência, apesar de um corpo ainda bem sofrido, trazendo uma série de doenças e de limitações,
que são consequências de vidas anteriores, nos dão uma lição que aprenderam, que estão no processo de crescimento. Então vamos estar atentos para não chegar numa situação assim tão dolorosa para precisar aprender. E se por acaso estivermos nela, física, psicológica ou psiquiatricamente, vamos trabalhar, porque a revolta não nos acrescenta nada. Vamos trabalhar no nosso progresso, no nosso equilíbrio, e assim a gente vai, degrau a degrau, ganhando consciência e evoluindo. Um beijo no coração, gratidão a todos. Vamos agradecer a Jesus, a Deus. Vamos agradecer a vida por esse momento, um breve momento de reflexão, que pode transformar o nosso futuro a partir de agora. Fiquem bem, fiquem em paz. Um beijo grande no coração de cada um.